Boa noite. A paz de Jesus. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez neste grupo de oração Sagrada Família. Uma alegria recebê-los nessa noite. Para aqueles que não me conhecem, os que estão vindo pela primeira vez ao grupo de oração, eu me chamo Fábio, sou casado com a Nelma, pai de uma Marcos, do Pedro Augusto e do André Lucas. Temos 3 filhos. E nessa noite eu gostaria de pedir licença às senhoras, viu? Senhoras e senhoritas, gostaria de pedir licença nessa noite para me dirigir em especial aos homens, né? Gostaria de fazer uma pregação nessa noite voltada para os homens. Então, a palavra em Provérbios 14, versículo 1 diz que a mulher sábia edifica o lar, enquanto a tola destrói com as suas próprias mãos. Então eu convido as mulheres sábias aí agora a interceder neste momento pelas suas casas, pelos seus maridos, porque nessa noite tem chumbo grosso para nós. Vamos lá? Pega a sua Bíblia aí no Evangelho segundo São João. Evangelho segundo São João, capítulo 5. Versículo 19b. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 5, versículo 19b. Quando a gente fala versículo 19b, quer dizer que a gente não começa no início do versículo, a gente começa na metade, ok? Quem achou diz achei. Muito bem. E o Evangelho diz assim: o filho de si mesmo não pode fazer coisa alguma, ele só faz o que vê fazer o pai, e tudo o que o pai faz, o faz também semelhante o filho. Vamos ler juntos? O filho de si mesmo não pode fazer coisa alguma, ele só faz o que vê fazer o pai, e tudo que o pai faz, o faz semelhante ao filho. Não precisava nem dizer mais nada, não é verdade? Essa frase do Evangelho de São João, esse versículo do Evangelho de São João, pode ser traduzido em um provérbio popular que diz: filho de peixe, filho de peixe. É mais ou menos isso que Jesus está dizendo aqui nesse trecho do Evangelho, né? Em que contexto aconteceu essa situação? Jesus curou um paralítico que estava à beira do tanque de Betesda, e aquela cura foi feita no dia de sábado. E aí os fariseus começaram a acusar Jesus de estar curando em dia de sábado, né? E ainda tentavam matar Jesus porque ele se dizia filho de Deus, e aquilo era considerado uma blasfêmia. Então Jesus tomou a palavra para se justificar e falou: olha, eu não faço nada por mim mesmo, o filho não faz nada por si mesmo, ele faz aquilo que vê o pai fazer. E interessante porque ele fala: tudo que o pai faz, o faz também semelhante ao filho. E esse texto do Evangelho, esse pequeno trecho do Evangelho, ele nos ensina muito sobre a relação de pai e filho. Ele tem muito a nos ensinar sobre paternidade, porque é o próprio Filho de Deus tratando a relação dele com o seu pai, com o Pai do céu. E olha que coisa mais linda esse ensinamento de Jesus. Olha só, eu não faço nada por mim mesmo não. O que eu estou fazendo aqui é o que eu vejo meu pai fazer. Jesus estava dizendo isso para os fariseus. Jesus estava dizendo: olha, o que o pai faz semelhante ao filho. Eu, como filho, faço tudo aquilo que eu vejo meu pai fazer. E deixa eu dizer uma coisa para você: não é diferente na
do Evangelho de São João é aquilo que é o nosso cotidiano, é aquilo que acontece dentro das nossas casas. Na nossa casa também é assim. Porque a primeira referência, o primeiro contato que uma criança tem, a primeira imagem que uma criança tem de Deus Pai, quem dá somos nós, pais. É aquilo que nós demonstramos aos nossos filhos de paternidade que vai criar a relação de amor, de intimidade, de afetividade dos nossos filhos com Deus Pai. Por isso, muitas vezes, quando nós apresentamos os seminários de vida do Espírito, quando nós falamos sobre o amor de Deus Pai, quantos adultos que têm dificuldade de se relacionar com Deus Pai? Quantos adultos que não conseguem sentir esse amor de Deus Pai? Porque na infância foram privados desse amor de pai. Ou teve um pai ausente, um pai que abandonou. Quantos que nunca conheceram o pai, não sabem nem quem foi o pai? E aí ele cresce com essa dificuldade de se relacionar com Deus Pai, justamente porque a primeira apresentação de Deus Pai, quem deveria ter dado era o pai, e ele não o fez. Ele usurpou do seu filho essa imagem, e por isso os filhos têm dificuldade de se relacionar com Deus Pai. Quantos de nós aqui pode ter passado por essa situação? Mas eu vou dizer uma coisa para você: Deus começa uma nova história em você. Não é porque você não sentiu o amor, o colo, o aconchego de pai, que você vai se fechar e deixar que os seus filhos sintam a mesma coisa. Não, você tem a oportunidade de reescrever a história e que as gerações a partir de você tenham uma visão diferente da paternidade. Porque vão poder olhar para você, seus filhos vão poder olhar para você, olhar para mim e imaginar: nossa, se o meu pai, que é humano, que é carnal, que é cheio de defeitos, de pecado, me ama desse jeito, me acolhe, me põe no colo, cuida das minhas feridas, imagina o que ele fará comigo, Pai do céu. Então nós, pais, precisamos ser reflexos do amor de Deus para os nossos filhos. Porque, seguindo a palavra de Jesus, o filho só faz aquilo que vê o pai fazer. Tudo aquilo que o filho faz é espelhando-se no seu pai. Marinha para mim falou isso que vai pegar. Promoção do ano, esqueceu. Amados, eu queria apresentar nessa noite para vocês dois personagens bíblicos muito interessantes, que nós podemos comprovar dentro da palavra de Deus, justamente a ação desses filhos sendo reflexos daquilo que viram os seus pais fazerem. Esses dois personagens que eu queria falar um pouquinho nessa noite é José e Salomão. José do Egito, né? José, a história de José, ela é narrada no livro do Gênesis, a partir do capítulo 37, né? Vai contar a história de José. É uma história muito linda, vale a pena todos lerem a história de José. Fizeram uma novela, eu acho, aí na Record, né? Teve a história de José. Alguns assistiram lá, não sei se era, eu não assisti, não sei como era, se era fiel a real, né, a palavra. Mas de qualquer forma, alguns podem ter um contato com a história de José. E a história de José é uma história muito interessante, muito grande, não daria para nós contarmos aqui nessa noite, mas eu queria destacar dois fatos da história de José que me chamaram muito a atenção, né? O primeiro fato aconteceu o seguinte: para aqueles que conhecem a história, José, no capítulo 37 do livro do Gênesis, ele é vendido pelos seus irmãos. Os irmãos decidem matar José porque tinham ciúme dele,
porque o pai tinha dado uma túnica colorida para ele. O pai tinha um zelo, um amor, porque ele era o mais novo, foi o filho que foi dado a Jacó já na velhice, né? Então Jacó tinha um amor especial por José, e os irmãos dele então quiseram matá-lo, jogaram ele numa cisterna. Depois Rubem falou: não vamos matá-lo, vai trazer maldição sobre nós, vamos vendê-lo. Vendeu José como escravo para o Egito, e José foi para o Egito. Lá Deus faz a história de José prosperar, faz José se tornar o governador do Egito. E em um dado momento, quando a terra está passando fome, os irmãos de José vão até o Egito para comprar comida, e lá encontram José. De início eles não o reconhecem, né? José cria uma história lá para ele trazer o pai e tudo, até o momento que José não suporta mais, e aí ele se revela para os seus irmãos, né? Ele fala: olha, eu sou José, aqueles que vocês venderam. E eles ficam atemorizados, porque eles acham assim: agora danou-se. Aquele que nós jogamos na cisterna, que nós vendemos como escravo, agora é o homem mais poderoso depois de Faraó. A Bíblia diz que Faraó deu tanto poder a José que ninguém podia levantar a mão ou abaixar no Egito se não fosse pela ordem de José. Pensa no poder que o cara tinha. E agora ele tinha ali na frente dele aqueles 11 irmãos que tinham vendido ele como escravo, e ele tinha toda a possibilidade de se vingar, de mandar matar, de fazer o que for. Mas sabe o que aconteceu? José começou a chorar, pediu que saíssem os criados da sala, e começou a chorar copiosamente, e abraçou aqueles irmãos e falou assim: não tenham medo, não se preocupem. Deus me mandou na frente de vocês para o Egito, porque Ele sabia que a terra iria passar por uma fome, e eu precisava estar aqui para preparar comida para vocês. Ele perdoou aqueles irmãos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe por que ele perdoou os irmãos e se lançou ao pescoço daqueles irmãos chorando? A Bíblia nos relata que quando o pai dele, Jacó, que era brigado com seu irmão Esaú, Jacó roubou o direito de primogenitura de Esaú, fugiu, foi para a casa de Labão, casou-se, teve seus filhos e resolveu voltar depois de 14 anos. Voltou com os filhos, seus 12 filhos. E ele tinha medo daquilo que ia ser o encontro dele com Esaú, porque ele tinha saído fugido. E ele soube que Esaú vinha marchando contra ele com 400 homens. Ele pegou os filhos, separou as esposas, ele tinha duas, Raquel e Lia, separou os filhos e falou: olha, se os homens vierem para nos matar, alguns fogem, e aí a gente vai poder salvar pelo menos alguns. E a Bíblia relata que quem estava ao lado de Jacó, segurando na perna dele, era José, pequenininho, era o mais novo. E quando houve o encontro com aqueles irmãos brigados, sabe o que aconteceu? Jacó se lançou no pescoço de Esaú e começou a chorar e pedir perdão. Quando José passa pela mesma situação, ele tinha uma referência paterna em relação a isso. Ele tinha visto quando criança, ainda colado na perna do pai, os irmãos se perdoarem, se abraçarem, e ele não poderia fazer diferente. Por que ele não poderia fazer diferente? Porque o filho só faz o que vê o pai. Segundo ponto da história de José que eu acho interessante: José foi colocado, antes de ser governador do Egito, ele foi comprado por um homem chamado Potifar. E Potifar estabeleceu ele como um mordomo da sua casa, ele cuidava de tudo. Tudo que José colocava a mão, Deus fazia prosperar. E Potifar, vendo que tudo que José colocava a mão prosperava, ele entregou o governo da sua casa para José. Mas a Bíblia diz que José era um cara bonitão, sarado, de uma feição muito bonita. E a mulher de Potifar se apaixonou por José e chegou para ele e falou: deita comigo. E o cara: você é doido, não deita nada. E a mulher insistia: fica comigo, deita comigo. E ele: não, moça, não posso. E a mulher insistiu. Ele falou assim: olha, pensa comigo, como que eu vou trair o seu marido que me colocou como
o chefe, o mordomo de todas as coisas, e acima de tudo, como que eu trairia o meu Deus a quem eu sirvo, fazendo tal coisa? E quando a mulher tentou agarrá-lo, ele fugiu, deixando o manto dele para trás, e a mulher acusou ele de assédio, dizendo que ele estava tentando estuprá-lo, e ele acabou sendo preso. Por que ele resistiu àquela tentação? Por que ele não caiu ali no adultério? Por que ele não cedeu à tentação daquela mulher? Porque ele também tinha uma imagem de um pai que amava a esposa. O pai dele, José, Jacó, assim que chegou na casa de Labão, se apaixonou por uma mulher, por uma das filhas de Labão. Só que Labão falou assim: você vai trabalhar 7 anos para mim, para eu poder te dar essa mulher em casamento. E ele foi e trabalhou 7 anos. No dia do casamento, para ele casar com Raquel, sabe o que Labão fez? Botou um manto nela, cobriu o rosto da esposa e fez casar. Quando ele casou bonitinho, foi para a tenda, consumou o casamento. Quando tirou o véu, não era Raquel, era Lia. Era a filha mais velha. Olha, o bicho era cansado, tal do Labão. Mas ele amava tanto aquela mulher que falou: não, mas o amor meu é por Raquel, é sua filha mais nova. Aí trabalha mais 7 anos para mim, que eu deixo você casar com ela. Trabalhou mais 7 anos. 14 anos aquele homem trabalhou para ter o coração da mulher que ele amava. Você acha que um filho que vê um pai dedicar o amor desse por uma mulher, ele vai cair em qualquer conversa? Ele vai cair em qualquer armadilha, qualquer sedução barata? Não vai, não vai. Por isso, meus amados irmãos, é que a palavra de Deus quer nos dizer nessa noite, e eu já faço um questionamento a nós pais, um questionamento que eu me fiz dessa semana e faço a você agora: qual exemplo você tem dado para o seu filho? Se seu filho tem uma rusga com o irmão, o que você fala? Vai lá e dá uma cacetada? Joga uma pedra nele? Ou você fala: perdoa, se abraça? Na minha casa, minha mãe está aqui nessa noite, e eu lembro que era muito interessante. Lá em casa, quando a gente brigava, sabe o que minha mãe fazia? Botava a gente para beijar e abraçar. Tinha que ajoelhar, ficar de frente um para o outro, abraçar e beijar e pedir perdão um para o outro. Era isso que minha mãe fazia com a gente quando criança. E é assim que nós vamos ensinando os nossos filhos. Os nossos filhos vão se relacionar com as suas namoradas, depois com a sua esposa, na medida que ele vê o nosso relacionamento dentro de casa. Quantos filhos que não têm vontade de se casar, por exemplo, porque fala: o quê? Casamento é isso? Quero não. Se for para ver esse inferno que eu vejo dentro da minha casa, estou fora, não quero. Quantas meninas que às vezes nós vamos conversar, nós vamos aconselhar, nós vamos ouvir, filhos até de pais cristãos, e que diz: isso que é casamento? Meu pai está muito bonitinho lá na igreja, no grupo de oração, orando, rezando, mas dentro de casa é uma ignorância com a minha mãe, trata todo mundo mal, fala palavrão, desrespeita. Qual a imagem nós estamos passando para os nossos filhos? Se os nossos filhos tivessem que ser questionados como Jesus foi questionado pelos fariseus, e se eles tivessem que dar uma resposta a respeito de nós, será que eles diriam a mesma coisa que Jesus disse? Será que eles teriam a alegria de dizer assim: olha, eu só faço o que eu vejo meu pai fazer? Será que o nosso exemplo de pai tem conduzido os nossos filhos à presença de Deus? Tem levado os nossos filhos a querer o céu? Ou tem afastado da presença de Deus? Qual é o nosso comportamento? Quero apresentar para vocês o segundo personagem que eu falei nessa noite, que é Salomão. Está no livro dos Reis, no primeiro livro de Reis. Não precisa nem você tomar.
no capítulo 2. Quem aqui conhece a história de Salomão? Quem conhece a história de Salomão? Ninguém? Meu Deus, vocês têm que ler mais Bíblia, gente. Mas quem já viu dizer que Salomão pediu sabedoria para Deus? Quem já viu dizer isso? Ah, amém. Todo mundo, a maioria viu. Pelo menos isso vocês ouviram dizer. A gente ouve dizer que Salomão pediu sabedoria a Deus. Salomão subiu ao trono muito jovem ainda, menos de 20 anos. E quando Deus se apresenta a Salomão e fala que ele pode pedir qualquer coisa, ele podia pedir riqueza, a morte dos seus inimigos, uma vida longa, ele pede a Deus sabedoria. E aí a gente fica assim, olha, mas como que uma pessoa tão jovem, ao invés de ser desvairado, falar assim, eu quero todos os reis do mundo, eu quero ser o maior rei da história, ele vai e pede sabedoria. Sabe por quê? Porque ele foi mentoreado pelo seu pai Davi. Olha o que nos diz, Davi estava para morrer, já no seu leito de morte, ele chama Salomão. Olha o que é que Davi fala para Salomão. Capítulo 2, versículo 2. Eu me vou, disse ele, pelo caminho que segue toda a terra. Sê corajoso, comporta-te como um homem, guarda os preceitos do Senhor teu Deus. Anda em teus caminhos, observa suas leis, seus mandamentos, seus preceitos, seus ensinamentos, tais como estão escritos na lei de Moisés. Desse modo, serás bem-sucedido em tudo que fizeres e em tudo que empreenderes. Davi estava para morrer. Chama Salomão e fala: olha, seja fiel a Deus, siga seus preceitos, faça tudo que está escrito na lei, ande pelos seus caminhos e não tenha dúvida, tudo que você fizer vai dar certo. Tudo que você empreender vai prosperar, vai acontecer. A graça não vai se afastar de você. Aí Davi morre. Salomão é ungido rei. E o Senhor aparece em sonho em Gabaão durante a noite e diz: pede-me o que queres que eu te dê. Olha a resposta de Salomão: vós destes com liberdade a vossa graça ao vosso servo Davi. Ele se recorda do pai. Meu pai, porque ele andou em vossa presença com fidelidade, na justiça, na retidão de seu coração para convosco. Em virtude dessa grande benevolência, deste-lhes um filho que hoje está sentado no trono. Dai, pois, ao vosso servo um coração sábio, capaz de julgar o vosso povo, discernir entre o bem e o mal, pois sem isso, quem poderia julgar um povo tão numeroso? Davi lembra dos conselhos do pai. Davi lembra de como o pai se comportava. Davi lembra dos favores que Deus dava a seu pai Davi. Então Salomão, se recordando de tudo isso, ele fala: eu não podia pedir outra coisa. Eu quero seguir o exemplo do meu pai. Eu quero seguir o exemplo do meu pai. Como meu pai caminhou na sua presença, ó Deus, como meu pai alcançou os seus favores, ó Deus, eu também quero seguir os passos do meu pai. Amados irmãos e irmãs, o Senhor nos chama nessa noite, homens de Deus, a começar em nós uma nova geração. Eu não sei como foi na sua casa. Eu não sei se você teve um pai presente ou ausente, se ele foi uma inspiração para aquilo que você é hoje, ou se ele não foi. Se ele te ensinou os caminhos do Senhor, ou se foi o seu próprio pai que te apresentou a Deus. Quantos casos em que nós vemos que os pais, nas mesas de boteco ainda, pegam a chupeta do filho, molha dentro da cerveja e dá ao filho para chupar.
aquele que deveria proteger o filho, aquele que deveria cuidar da integridade física, moral, psíquica do filho, introduz algo nocivo à criança. Quantos filhos? Outro dia nós ouvimos um testemunho de um rapaz que esteve conosco, que aprendeu a beber assim. O pai levava num bebê conforto para o bar, botava debaixo da mesa de sinuca, e ele tinha trauma, porque aquelas bolas, quando ele ouvia, ainda bebê, debaixo de uma mesa de sinuca, e quando ele chorava, o pai pegava a chupeta, molhava na cerveja e colocava na boca daquela criança. E aos 13 anos aquele menino já era um alcoólatra. No Rio de Janeiro, um policial do BOPE, que faz essas batidas nas favelas, ele fez um documentário, ele produziu um documentário. Quando eles chegavam e abordavam os traficantes e prendiam, ao invés de chegar atirando para matar, aqueles que eles prendiam, ele empunhava uma câmera e começava a gravar. E a primeira pergunta que ele fazia era: quem é o seu pai? Onde está o seu pai? 99,9% dos entrevistados ou foram rejeitados, ou nunca conheceram os pais, não sabiam quem eram os pais, o pai abandonou, e eles foram para o mundo das drogas, se tornaram traficantes. Por que que o demônio insiste em tirar os pais de dentro de casa? Porque a palavra de Deus diz que o homem é o cabeça do lar. Quando se tira esse cabeça do lar, aquela casa desequilibra, e aí nós nos tornamos presa fácil. Aí os nossos filhos se tornam presas fáceis para o inimigo de Deus. Deus está nos chamando a começar uma nova história. Deus está nos chamando a reconstruir uma nação a partir de nós, homens cristãos, filhos de Deus. Deus está nos chamando a ser referência para os nossos filhos, a ser espelho para os nossos filhos, a ser exemplo para os nossos filhos. Deus está nos chamando a levar os nossos filhos a fazer tudo aquilo que vê o Pai fazer. Mas tudo aquilo que vai edificar, que vai construir, não aquilo que vai construir, denegrir, aquilo que vai afastar de Deus. Deixa Deus ser Deus na sua história. Assuma, meu amado, a responsabilidade que o Senhor te deu. Cada pessoa na Bíblia teve um papel fundamental na história. Fundamental. Moisés tinha a missão de libertar o povo de Israel. Noé teve a missão de salvar aquela geração do dilúvio e começar uma nova história. Você sabe qual era a missão de Abraão? Simplesmente ser pai. Deus diz assim para Abraão: eu ordenei para que ele seja pai de multidões. Por isso que nós falamos até hoje, né? Pai Abraão, somos descendentes de Abraão, somos filhos de Abraão. A missão de Abraão era ser pai. Foi a missão do maior patriarca que nós tivemos. Você pode ter muitas outras missões sobre a terra,
mas a primeira delas é ser pai. Por isso, não permita que nada atrapalhe a sua missão de ser pai. Não negligencie o tempo de seus filhos. Não negligencie a qualidade de vida do tempo com os seus filhos. Não ache que o melhor para o seu filho é dar presente. O melhor para o seu filho é ser presente na vida do seu filho. Ser presente. Quantos pais enchem os filhos de presente? Brinquedos que tem, às vezes os filhos nem olham mais, sente nem graça. E na verdade tudo que o filho queria era que você sentasse com ele, contasse uma historinha, ou às vezes brincasse de tampinha de garrafa, igual o meu faz lá em casa. Coleciona tampinha de garrafa. E a gente brinca com as tampinhas de garrafa. Não precisa ser nenhum brinquedo eletrônico. Ser presente vale muito mais do que dar presente. Vamos pedir ao Senhor nessa noite, esse final de semana que nós celebramos o Dia dos Pais, que o Espírito Santo de Deus nos ajude a ser pai, como Pai do céu. Que a nossa referência de paternidade seja para os nossos filhos, como foi o Pai do céu para Jesus, que dizia: eu faço tudo aquilo que eu vejo o papai fazer. Imagine o seu filho começando a namorar, os meus daqui uns tempos, né? Mais de 2 anos, 3 anos para liberar, viu? E eu perceber que eles vão ser gentis, educados, tratar bem, porque meu pai fazia. Eu acredito que não vai ter maior alegria para o coração de um pai ao ver os filhos andando nas pegadas que ele foi deixando, né? Caminhando pelo mesmo caminho. Todas as vezes que eu oro pelos meus filhos, eu peço: Senhor, que eles comecem, que eles pisem no degrau que eu encerrar. Eles não vão começar para trás nem para baixo, eles vão ser muito além daquilo que eu fui. De onde eu chegar, eu quero que meus filhos sejam muito mais. Se eu te servir, Senhor, eu quero que meus filhos te sirvam muito mais, que sejam grandes homens de Deus, grandes profetas de Deus, que saibam falar às nações. Que o Senhor nos confirme nessa noite a alegria e a graça da paternidade. Feche seus olhos.